Fala pessoal, o Inter iniciou a semana já anunciando contratação. O lateral esquerdo René está chegando do Flamengo para o Internacional. E embora seja uma contratação que me agrade, é um jogador que eu gosto muito, isto para mim escancara alguns problemas cada vez maiores, cada vez mais claros na gestão, na falta de convicções e de aproveitamento dos jovens no Internacional. E o Colorado também aproveitou a segunda-feira para divulgar informações em relação à despedida de D'Alessandro que ocorre no próximo domingo, diante do Fortaleza. Mas antes de falarmos sobre isso, já te convido. Tu é colorado, fanático, gosta de estar sempre bem informado, gosta de ter um espaço sadio para trocar ideias sobre o Internacional, te inscreve aqui no canal e já clica no sininho. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo que ajuda muito no crescimento aqui do canal, tá bom? Bom, vamos começar falando então sobre o René. O René, que teve uma longa passagem pelo Flamengo, mais de 200 jogos com a camisa do rubro-negro carioca, participou de 10 títulos do Flamengo, agora chega ao Internacional. Ele chega com passe comprado pelo Inter, ou seja, não é empréstimo. O jogador vem para o Inter com contrato até o final de 2024. Lembrando que ele foi titular por um bom tempo no Flamengo e acabou perdendo a posição para nada mais, nada menos do que Felipe Luiz, que a gente sabe de todo o seu potencial, de todo o futebol que tem no corpo, digamos assim, então é plenamente aceitável o René ter perdido a posição. É um jogador que me agrada muito, é um jogador que, ao meu ver, chega e é titular absoluto na lateral esquerda do Internacional. Dito isto, acho uma boa contratação. Porém, ao meu ver, isto escancara alguns problemas maiores no Inter. Primeiramente, o problema de falta de convicções. Por que eu digo isso? O Inter foi lá no Botafogo e buscou o Paulo Vitor. Paulo Vitor, que era um dos grandes destaques do Botafogo, com grande potencial de crescimento. Eu mesmo falei com vocês aqui no canal quando o Paulo Vitor chegou. Inclusive o Internacional travou uma briga pelo Paulo Vitor com o Botafogo, acabou trazendo o jogador, se tinha uma grande esperança nele e acabou não vingando. Paulo Vitor não recebeu muitas oportunidades. E eu sei que tu pode estar pensando, não, Leno, mas o Paulo Vitor erra muito defensivamente. Mas ele não teve também continuidade, ele não teve uma sequência de 6, 7, 8 partidas para talvez desenvolver. Porque o Moisés a gente sabe das falhas dele. Ele teve muitas oportunidades. Então, ao meu ver, o Paulo Vitor merecia sim maior sequência. Mas tudo bem, vamos sair do Paulo Vitor. Vamos focar agora em Moisés. O Internacional renovou com Moisés na virada de ano. Renovou pensando que o Moisés seria o titular. Mas agora traz o René, justamente para disputar a posição com Moisés. E o Paulo Vitor, que foi buscado lá no Rio de Janeiro para ser um jogador jovem, um jogador com potencial de crescimento, talvez o novo titular, vai virar terceiro reserva, vai virar terceira opção para lateral. Ou seja, não houve um planejamento. E se já pensava em trazer o René, ou pensava em trazer algum outro lateral esquerdo, para que renovar com Moisés? Moisés que é tão questionado pela torcida colorada. O contrato do Moisés acabou no final do ano. O Inter não precisava renovar com o jogador. O Bahia tinha uma dívida com o Internacional. E o Inter abriu mão de receber esse dinheiro para ficar com Moisés. E nisto, agora fica com o René, com Moisés, com Paulo Vitor, que vai acabar sendo escanteado. E agora temos que entrar na parte que eu falo dos jovens. Cadê Tauan Lara? O que está acontecendo com o jovem Tauan Lara de 18 anos de idade? Era um dos destaques das seleções de base, um dos destaques das categorias de base do Inter, e até agora não recebeu uma única oportunidade no futebol profissional. Nenhuma. Tivemos agora Moisés e Paulo Vitor fora. Tauan Lara com o grupo principal, lateral esquerdo de origem. O que o Internacional fez, torcedor colorado? Improvisou Lisieiro e Mercado na lateral esquerda. Ou seja, o Inter preferiu improvisar jogadores que não são daquela posição do que testar Tauan Lara, que é um lateral esquerdo de origem. Um lateral esquerdo que, apesar de jovem,
um dos grandes destaques de seleções de base, um dos grandes destaques da categoria de base, está aí à disposição de Cacique Medina e o Internacional simplesmente não utiliza o jogador. Improvisa, repito, jogadores que não são daquela posição, do que tentar dar ao menos uma oportunidade para o Tauan Lara. E eu não falo só Tauan Lara, nós vimos o Vinícius Tobias, foi vendido ao Shakhtar sem estrear com a camisa do Internacional. Agora está emprestado ao Real Madrid. É o Real Madrid B? É o Real Madrid B, mas é o Real Madrid. Ou seja, o Vinícius Tobias despertou o interesse de um dos maiores clubes do mundo e no Inter não chegou a receber nenhuma oportunidade na equipe principal. Tauan Lara agora foi tirado das categorias de base, ou seja, ele está deixando de jogar com as categorias de base para integrar o elenco principal do Inter sem receber oportunidades para o treinador, para a diretoria tentarem improvisar jogadores do que dar ao menos uma oportunidade para o guri. E mais, a imprensa espanhola trouxe na semana passada a informação de que Tauan Lara está na mira também do Real Madrid. Ou seja, os nossos jovens, oriundos da base do Inter, estão despertando o interesse de grandes clubes do mundo. E aqui, simplesmente, não são aproveitados. Se o Paulo Vitor vai virar terceira opção, Tauan Lara vai voltar para as categorias de base, muito provavelmente, sem ter recebido sequer uma oportunidade na equipe principal. É uma falta de planejamento. É uma falta de convicção, é uma falta de comprometimento com aquele discurso que foi muito dito em campanha de que o Internacional valorizaria a base, que o Internacional utilizaria a base. E conforme informações de colegas jornalistas, Tauan Lara não está sendo aproveitado pois o Inter considera que ele ainda não está maduro, não está pronto para jogar entre os profissionais. Ora, se não está pronto, por que tiraram o guri da base? Por que o guri não tá jogando então lá na base? Trouxeram pro elenco principal somente para ele treinar. É uma falta de convicção. O Internacional está virando uma máquina de triturar os jovens das categorias de base. Eu vejo diversos times grandes do Brasil e do mundo, não só do Brasil, dando oportunidades na equipe principal para atletas de 17, 18 anos, às vezes 16 anos de idade. E no Inter, os jovens parecem nunca estar prontos, parecem nunca ter maturidade, enquanto o Inter segue contratando uma série de jogadores questionáveis, para dizer o mínimo, e não aproveita a sua base. Jogadores que estão aqui, que não têm custo de contratação e que podem render muito dinheiro para os cofres do clube. Não adianta Gustavo Grossi fazer um belíssimo trabalho na base, como faz, porque a base do Inter voltou a vencer títulos, se o grupo principal, se o futebol profissional do Internacional não aproveita esses jogadores. É uma esculhambação, é uma bagunça, é uma falta de convicção, é uma falta de comprometimento com o discurso que foi dito em campanha. O Internacional, infelizmente, parece estar cada vez mais bagunçado. Mas enfim, vamos agora falar sobre a despedida de Andrés D'Alessandro. Como vocês sabem, o D'Alessandro se aposenta agora no próximo domingo diante do Fortaleza no estádio Beira-Rio. E o Internacional divulgou nesta segunda-feira que todos os sócios poderão entrar gratuitamente na partida para se despedir do ídolo. Para isto, basta fazer o check-in no site ou comprar, adquirir o ingresso gratuito. Ou seja, entrar lá no site, dependendo da categoria da associação, e garantir imprimir o ticket gratuito. Então, sócios não pagarão ingressos no domingo de Páscoa, partida contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio, para a despedida de Andrés D'Alessandro. Os outros torcedores que não são sócios poderão comprar ingressos com 50% de desconto. Então, para quem pode ir no jogo, para quem reside em Porto Alegre, para quem reside na região metropolitana, ou para quem é do interior, vai ter caravana, vai ter excursão, não percam a oportunidade de se despedir de D'Alessandro. A fase do time é uma merda gigante, a gente sabe disso. O Internacional virou uma bagunça e eu tenho esperança de dias melhores? Eu sei que sim. Mas
é um caso à parte. Acredito que o torcedor deva encerrar junto da Alessandro esse ciclo tão bonito, essa história tão bonita e vencedora que D'Alessandro criou aqui no Internacional. E aliás, também nesta quinta-feira o Internacional tem outro jogo pela Copa Sul-Americana no estádio Beira-Rio e a previsão de público é de 20 mil torcedores. Sinceramente, eu esperava uma previsão maior de público, até porque sexta-feira é feriado, mas a previsão inicial é de 20 mil torcedores no estádio Beira-Rio. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Novamente te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, gostou do vídeo, não te inscreveu lá no início? Te inscreve agora, clica no sininho e deixa o teu like. E me comenta aqui embaixo o que tu acha das convicções ou da falta de convicções da diretoria do Internacional. Como tu acha que está sendo feito o aproveitamento dos jovens oriundos da base? Tu pode discordar de mim, faz parte. Todos nós aqui queremos o bem do Internacional, todos somos colorados, então diz aqui embaixo a tua opinião, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.